programa a seguir é livre para todos os públicos. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos começando mais um programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo e nesse mês de junho o nosso programa está completando 6 anos de TV Zoom, 6 anos de história. É um tempo pequeno, mas um tempo suficiente, né, para nós já estarmos aqui familiarizados e pregando para Nova Friburgo uma mensagem tão somente centrada no Evangelho, tão somente centrada em Cristo. Há 6 anos atrás, o programa Graça e Paz nascia com a ideia e com o princípio de não levar uma igreja para a cidade, não apresentar uma igreja para a cidade, mas apresentar o Evangelho, apresentar Jesus, apresentar a palavra do nosso Deus para Nova Friburgo. Mais uma ferramenta entre tantas outras que o Senhor tem nessa cidade, né, nesses 200 anos da nossa cidade. A Igreja Presbiteriana Central tem a alegria, né, de completar 120 anos de história. E o programa Graça e Paz, 6 anos compartilhando a palavra de Deus com vocês. Então, seja nosso parceiro, continue assistindo esse programa, interaja conosco. Você pode participar do programa Graça e Paz, dando sugestões, trazendo feedbacks. Você pode fazer isso através do nosso telefone, o telefone da igreja 2522-0742. Né? Você pode mandar mensagens para a gente, também através dos e-mails da igreja, dos contatos que nós temos disponibilizados. Nós temos uma página no Facebook, você através da página do Facebook, talvez um dos meios mais rápidos hoje para você se comunicar, na Igreja Presbiteriana de Nova Friburgo. Você pode entrar lá na nossa página, né, e você vai poder compartilhar, assistir os nossos cultos, assistir os nossos estudos que estão disponibilizados nos links do YouTube ou no próprio Facebook. Você pode participar, conhecendo um pouquinho mais da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. Você é sempre muito bem-vindo, né? Em tudo que nós fazemos, você é convidado para fazer conosco, participar conosco, né? Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa abençoar a sua família, que Deus possa abençoar a sua casa agora, onde eu estou entrando, seja na sua casa, seja no seu trabalho, onde quer que você esteja, que a graça e a paz do Senhor possam entrar e invadir e transbordar na sua vida. Que Deus te abençoe. Nós vamos orar como sempre, orando por você, orando pela nossa cidade, pelo nosso país, pedindo a Deus para que nos dê um tempo de esperança, um tempo de refrigério, um tempo de consolo, né? E eu quero orar por você. Eu gostaria que essa oração encontrasse você nesse momento. E independente de como você esteja, alegre, feliz, esperançoso, ou quem sabe triste, decepcionado, quem sabe você se encontre hoje sem esperança, sem perspectiva para a sua vida, né? Quem sabe você já tenha desistido até de viver. A minha palavra para você, querido, é que você encontre em Deus, encontre no Senhor, né? Deixe de procurar um pouco nesse mundo, deixe de esperar um pouco desse mundo, mas que você encontre no Senhor uma palavra de esperança para a sua vida. Um salmista, quando não via mais esperança, quando não via mais recursos no mundo, ele diz: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então é com você que eu quero orar, é com você que eu quero compartilhar fé nesse momento diante do nosso Deus. E se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos e ora comigo. Senhor, muito obrigado por estarmos na Tua presença, muito obrigado por estarmos diante de Ti, muito obrigado por podermos encontrar recurso e socorro em Teu nome. Nos ensina, Deus, a olhar para os montes, nos ensina a olhar para o céu, nos ensina, Senhor, a nos aquietar diante dos dramas, diante das dificuldades que ocorrem na terra. Não permita, Deus, que a ansiedade nos mate,
Não permita, Senhor, que a falta de esperança nos esvazie mais ainda, mas que possamos encontrar na Tua Palavra, ó Deus, que possamos encontrar em Ti, Senhor, uma direção muito clara para aquilo que nós queremos ser e fazer. Nos abençoe, Senhor. Entra na casa do meu amigo que está me assistindo agora. Entra no seu trabalho, entra onde quer que ele esteja, Senhor, e o abençoe com todas as sortes de bênção, Senhor. Mesmo, ó Deus, na escassez, revela a Tua bondade. Mesmo, Senhor, nas doenças, revela a Tua bondade. Mesmo, Senhor, nas aflições tamanhas da vida, revela o Teu querer e nos faz descansar em Ti. É a minha oração que eu te faço, Pai, com o perdão dos nossos pecados e feita em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, querido. Nós vamos compartilhar com você agora uma bela canção para que você possa estar sendo abençoado também, né? E sendo estimulado a adorar a Deus, estimulado a entregar o teu coração ao Senhor. E logo depois do intervalo, nós voltamos aqui com uma meditação na palavra do nosso Deus, falando hoje sobre gratidão, o poder da gratidão na sua vida. Você é uma pessoa grata? Você é uma pessoa que se enche de gratidão e sabe retribuir isso a Deus, sabe reconhecer isso a todos os bens que o Senhor tem feito na sua vida? Ou você é uma pessoa que vive insatisfeita e tudo o que você recebe é um passo seguinte para uma insatisfação seguinte? Pensa nisso. Enquanto você ouve essa canção, enquanto você adora ao Senhor com essa canção, eu te convido nesse momento a refletir e se preparar. Nós vamos então ouvir essa canção e depois vamos a um breve intervalo e já voltamos com o programa Graça e Paz. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti, mesmo que seja dor, que Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Nogueira Plantas, a sua melhor escolha na ambientação de jardins e interiores.
O que você procura para dar aquele toque especial nos mais diversos ambientes ou simplesmente presentear quem ama. Ligue ou venha nos visitar. Nogueira Plantas, Rua Dom João VI, 475, no Cônego, 2528-3030. Mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. A graça e a paz, estamos de volta com o programa da Igreja Presbiteriana Central de Nova Friburgo. E nessa hora nós vamos compartilhar a palavra de Deus com você. Que Deus traga essa palavra ao teu coração de uma maneira especial. E hoje eu quero falar sobre o poder da gratidão. Eu quero falar sobre os efeitos da gratidão na vida de um indivíduo, na vida de um homem. E o texto que eu quero usar como base para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, a partir do verso 11 até o verso 19. Esse é o texto que nós vamos usar para a nossa meditação. Eu gostaria de convidar você a acompanhar a leitura desse texto comigo. Diz assim a palavra do nosso Deus. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galiléia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então, Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Esse texto traz fundamentos muito sérios sobre a nossa fé, sobre o nosso comportamento, sobre a nossa relação. Eu creio que ele também traz fundamentos sobre quem nós somos diante de Deus, a nossa posição diante de Deus. E um desses fundamentos é compreendido no primeiro versículo, no verso 11, quando diz que de caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e de Galiléia. Ele passava por uma fronteira, ele passava por um lugar que estava entre a Galiléia, que é uma parte de Israel, né, e Samaria, que embora fosse geograficamente Israel, Samaria não era considerada nem religiosamente e nem governamentalmente Israel. Samaria havia feito parte de Israel. Na história, Samaria foi a capital do Reino do Norte, né? Na divisão de Israel em Reino do Norte e Reino do Sul, o Reino do Sul, que era a Judéia, que tinha como capital Jerusalém, né? E o Reino do Norte, né, que tinha como capital Samaria, né? Então, veja bem que Jesus estava na Galiléia para ir para Jerusalém, ou seja, para sair do norte e ir para o sul em Jerusalém, ele tinha que passar por uma região que era fronteiriça a Samaria. E passando por uma região que era fronteiriça, que era margem tanto de uma região como a outra, ele encontra ali 10 leprosos. Mas que grupo é esse de 10 leprosos? Os leprosos, eles tinham uma lei orgânica que os colocavam numa mesma condição. Independente de serem judeus ou independente de serem samaritanos, o leproso era alguém que não podia viver dentro da comunidade. O leproso, ele tinha que viver à margem da comunidade. Ele tinha que viver nas fronteiras, ele tinha que viver afastado dos arraiais para que a sua lepra, para que a sua doença não contaminasse aqueles que estavam dentro da cidade. Então, na verdade, não haviam casas, não haviam leprosários, não haviam instituições que cuidassem dessas pessoas. Então, na verdade, eles eram abandonados à própria sorte, eles eram levados a uma região
de distância, né, para que pudessem ali viver e morrer sem contaminar as pessoas. E Jesus passou exatamente por ali. E é interessante que nessa condição de doença, nessa condição de morte, nessa condição de abandono, não existe religião, não existe partidos políticos, não existe confissões sociais ou de fé. Todos estão nivelados na mesma condição. Todos estão nivelados na mesma situação. Todos são leprosos, independente de serem judeus ou samaritanos, independente de serem religiosos ou não. Todos estão na mesma. A doença faz isso, a morte faz isso, a miséria faz isso, ela nivela todo mundo por baixo. E esse era o cenário que Jesus encontra. Perceba que, além de nivelar por baixo, além de nivelar você a despeito da sua classe social, porque independente de você fosse rico, você não podia ficar no arraial, era uma lei orgânica. Você tinha que sair. Independente de você ter uma religião, você não podia ficar no arraial. Iam todos para o mesmo lugar e ali estavam todos juntos. Pessoas que normalmente não viveriam juntas, pessoas que em saúde, pessoas que em boas condições não se aceitariam, mas estavam ali unidos pelo desespero. E quando Jesus passa, diz o texto, no verso 14, no verso 13, que quando Jesus passa, todos a uma só voz gritam: Mestre, compadece-te de nós. O que está acontecendo aqui? É um fenômeno. O desespero une todas as pessoas. É o desespero unindo os doentes. Nós vemos isso no nosso cenário social. Nós podemos olhar isso nos nossos dias. Vemos aí uma multidão de pessoas necessitadas que são diferentes, mas gritam por um só socorro. Uma só esperança que passa diante deles. E eles se unem no desespero. Né? Infelizmente, muitas vezes o que nos une no desespero são coisas que não vão trazer solução para a gente. Quer ver um exemplo? Nós vivemos um período agora de Copa do Mundo. E aqui a minha crítica não é a Copa do Mundo, não é o futebol, não é nada disso. Eu queria que você entendesse o que eu estou falando. Mas nós somos um país vivendo uma epidemia de corrupção. Nós vivemos uma instabilidade econômica, política e moral. Há menos de um mês, o nosso país parou por causa da greve dos caminhoneiros, e não ponho aqui o mérito da greve em questão, mas parou. Ficamos sem combustível, os alimentos não chegavam, gêneros de primeira necessidade não chegavam. Agora, de repente, a gente para tudo e nos unimos em prol de uma Copa do Mundo que não vai trazer benefício para ninguém. Unidos no desespero. E mais uma vez aqui eu reitero, não estou criticando a Copa do Mundo, eu gosto de ver, eu gosto de assistir jogos, eu torço para a seleção brasileira. A questão não é essa. Não estou criticando aqui e nem dizendo que você não deva assistir, não é isso. Eu só quero te mostrar como que um fenômeno sociológico nos une, né? Nos fazendo esquecer toda a crise que vive o país. Talvez você possa até dizer, pelo menos a gente ainda tem um futebol para esquecer um pouco, pelo menos. Né? Não estou fazendo uma crítica aqui, eu quero que você entenda isso. Eu só quero te mostrar como esse povo desesperado, esse povo com problemas, vivendo num estado falido, consegue de repente esquecer tudo e todos nós nos unimos aí para assistir a seleção brasileira. O comércio fecha, todo mundo fecha as portas, para tudo. Né? Isso é só um fenômeno sociológico, eu estou fazendo uma análise aqui, mais nada. A questão aqui desses leprosos era completamente diferente. Eles estavam largados para morrer. E eles gritam, e eles desesperam quando eles veem a possibilidade, aí sim, uma possibilidade real de uma cura, de uma mudança, de uma transformação, porque Jesus já havia curado outros leprosos, Jesus já havia curado outras pessoas. Então passa diante deles e eles param, e eles se unem em prol de uma coisa que poderia de verdade trazer uma esperança.
Eles não sabiam se ia acontecer com eles, mas eles despertaram a atenção do mestre, eles em uma só voz gritaram e pediram para que o mestre se compadecesse deles. E ao vê-los, no verso 14, Jesus diz: vai então, se apresentem diante do sacerdote. O sacerdote naquela cultura era o único que podia decretar que um leproso, se fosse curado, poderia voltar ao convívio da sociedade. Isso não era comum acontecer porque a lepra naquela época não tinha cura, não havia tratamento para a lepra, né? Havia só uma condição em que o leproso ia viver até morrer, né, em seu estado de decomposição. Mas somente o sacerdote podia dizer: não, foi curado, ele pode voltar para a sociedade. O sacerdote, ele tinha uma função política, mas ele também era alguém que constatava a cura de uma lepra que não era atribuída a nenhuma outra coisa senão uma intervenção divina, e somente o sacerdote para deliberar essa questão. E foram todos os 10 se apresentar ao sacerdote, para que ele desse aval, para que eles voltassem para o seio da sociedade. E é interessante que todos eles foram curados. Todos os leprosos foram curados. Mas, no entanto, diz o texto que um deles, um dos 10, verso 15, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus, em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este não era judeu, este era samaritano. Esse não era religioso, ele não era da religião de Israel. Mas esse voltou. Esse entendeu que a gratidão, ela tem um poder maravilhoso. Os outros, achando que já haviam sido curados, já haviam recebido a maior bênção que poderiam receber, que era a restauração do corpo, ficaram em sua condição, em sua inércia, voltaram talvez para sua família, voltaram talvez para sua vida, voltaram talvez para retomar os seus negócios, voltaram para ver como é que estavam os seus negócios depois de tanto tempo afastados pela doença, talvez voltaram para arrumar um emprego. Mas a questão é que, na verdade, a situação deles não estava completa. Esse homem que voltou e demonstrou gratidão a Deus, esse homem que voltou dando glória a Deus e se prostrando em terra e reconhecendo a ação de Jesus na sua vida, ele ouve uma coisa extraordinária. Ele ouve no verso 19. Disse-lhe Jesus: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Todos os outros 9 foram curados, mas não foram salvos. A gratidão, ela é um sentimento que neutraliza a insatisfação na nossa vida. A insatisfação, ela é uma doença. A insatisfação é uma patologia da alma. Pessoas insatisfeitas, elas vivem uma vida inteira sem a presença de Deus. Elas podem estar na casa de Deus. No último domingo, eu ministrei sobre o filho pródigo e seu irmão, Lucas 15, a parábola dos 2 filhos, do pai e dos 2 filhos. Ela revela um filho que é teimoso, que é ingrato e sai dissolutamente gastando todos os bens de seu pai. É um ingrato perdido e longe da casa do pai. Mas, em contrapartida, o texto revela um outro filho que fica na casa do pai. E ele acha que, por ficar na casa do pai e cumprir todos os ditames e todas as normas domiciliares daquela casa, ele estava agradando o pai. Mas o que ele revela na fala dele, desse filho mais velho, que fica em casa, é que há tantos anos eu trabalho sem descumprir nenhuma de suas ordens, e o Senhor nunca matou um novilho para que eu me alegre com os meus amigos. Ou seja, nunca se alegrou. Passou uma vida inteira na casa do pai, insatisfeito. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Quantas pessoas estão vivendo dentro da religião? Mas enfastiados e sufocados por uma insatisfação crônica. Só abrem a boca para murmurar.
só abrem a boca para reclamar. Não conseguem transbordar para os de fora a alegria e a gratidão pelo que Deus fez do lado de dentro. Querido, se você não transborda para fora a alegria e a gratidão do que Deus fez por dentro, se pelo contrário, se você só transborda mágoa, insatisfação, ninguém vai olhar para você e vai dizer: Jesus fez alguma coisa boa dentro de você. Jesus fez alguma coisa legal em você. Jesus não mudou a sua vida e, portanto, eu não quero estar onde você está. Se você está dentro da igreja, está transbordando esse fel, essa amargura, essa insatisfação, eu não quero isso para a minha vida. E eu também não quero. O mundo precisa de pessoas que transbordem alegria e gratidão, porque isso é contagiante. Pessoas alegres no meio da crise, pessoas satisfeitas e gratas no meio das necessidades, das vicissitudes desse mundo. Essas pessoas são as pessoas que contrariam o mundo. Essas pessoas são as pessoas que fazem diferença no mundo. E eu quero estar perto dessas pessoas. E esse homem, ele volta, ele é grato, ele é feliz pelo que Deus fez na vida dele. E a fé dele salvou ele. Uma vez eu escrevi um artigo, ele está no meu blog. É interessante que o artigo que eu escrevi é: recebi um milagre e fui para o inferno. O milagre virou a moda da religião nos últimos tempos. As pessoas só querem saber de milagres. As pessoas querem ver milagres acontecendo. As pessoas querem ver curas acontecendo. E quando elas não acontecem, elas até forjam curas em alguns cultos. Eu vejo muitos cultos aí onde a ênfase do culto está no milagre. Milagre que eu não estou nem vendo se é de verdade. Milagres subjetivos, estava com dor aqui, estava com dor aqui, estava com dor ali, estava com dor aqui, e agora eu não estou doendo mais. Desculpa, querido. Isso não me edifica em nada ouvir isso. Se eu ouvisse uma pessoa com lepra entrar num culto e sair curado, eu acredito. Isso me edificaria. Se eu visse uma pessoa que nunca andou entrar numa cadeira de roda e sair andando do culto, isso me edificaria. Se eu visse uma pessoa que nunca falou, sair do culto falando, isso me edificaria. Se eu visse uma pessoa que nunca enxergou a sua vida, nunca viu o raio da luz, sair distinguindo, enxergando e andando sozinho, isso me edificaria. Não que eu não creia nessas curas aí subjetivas, que está com dor aqui, estou com dor ali, estava com dor aqui na cabeça. Não que eu não creia nelas, mas elas não me edificam. Eu não preciso delas porque elas não me mostram nada. Cuidado para você não receber um milagre, querido, e ir para o inferno. O milagre não salva. O que salva é o reconhecimento da vida de Jesus na sua vida. É o reconhecimento do sacrifício do Senhor na sua vida. Isso só vem através de um coração grato. Então, encontre o poder da gratidão na sua vida. E volte aos pés de Jesus. E diga: obrigado por tudo que o Senhor tem feito na minha vida. A despeito das minhas lutas, das minhas dores. Obrigado pelo que o Senhor está fazendo. Isso é o que faz diferença na sua vida. Tá bom? Que Deus abençoe você. Tenha uma excelente semana. Fique aí, na graça e na paz do Senhor Jesus. Até a próxima. De coração, irmão, quero te declarar a paz que vem de Jesus e vale muito, muito mais do que ouro ou outro metal, mais do que tudo, a paz de Cristo é especial. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.